Imagine por um instante uma força invisível, imensurável, mas infinitamente poderosa. Uma força que, quando despertada, molda destinos, ergue impérios e transforma sonhos aparentemente impossíveis em monumentos reais de realização. Essa força não é o acaso, tampouco um privilégio concedido a poucos. Ela está dentro de todos nós, adormecida, negligenciada, subestimada. Neste vídeo, revelaremos uma das verdades mais profundas e impactantes que Napoleon Hill, autor de clássicos eternos como Pense e Enriqueça e Mais Esperto que o Diabo, dedicou sua vida a investigar, compreender e ensinar. O poder da fé como o combustível essencial do desejo e o motor inevitável do sucesso. Você vai descobrir como a fé, quando entendida como um estado mental, uma força disciplinada e ativa, se transforma no elemento que conecta a vontade humana com as leis invisíveis que regem todas as realizações. Não estamos falando da fé religiosa, embora ela possa ser uma de suas expressões. Estamos falando da fé como uma energia consciente, dirigida e repetida, que forma crenças inabaláveis e transforma desejos vagos em realidades tangíveis. A fé que alimenta o desejo ardente, reforça a persistência, orienta a tomada de decisões e impulsiona ações corajosas. Ao longo deste vídeo, dividido em 7 tópicos transformadores, você compreenderá como a fé moldou os maiores triunfos da história, como Hill a experimentou pessoalmente em suas crises e vitórias, e, mais importante, como aplicá-la na sua vida, hoje, para conquistar tudo aquilo que você profundamente deseja. Fique comigo até o final, porque ao concluir esta jornada, você não apenas compreenderá o verdadeiro segredo de Napoleon Hill sobre a fé, mas será capaz de ativar esse poder e iniciar uma nova fase na sua trajetória, onde o impossível se torna inevitável. Agora, respire fundo. Preste atenção. A chave da sua transformação está prestes a ser revelada. Desde os primórdios da humanidade, homens e mulheres realizaram feitos extraordinários, guiados por uma força que muitos sequer souberam nomear: a fé. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar: a fé é o estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou repetição de instruções ao subconsciente. Para Hill, a fé não é uma esperança passiva, mas uma atitude mental ativa, cultivada deliberadamente até se transformar em convicção absoluta. Esse é o alicerce invisível que sustenta todas as grandes realizações humanas. Sem ele, qualquer projeto, sonho ou objetivo está fadado a se desintegrar ao primeiro obstáculo. Observe os grandes empreendedores, inventores, artistas e líderes. Antes que o mundo acreditasse neles, eles acreditaram em si mesmos e em sua visão. Edison teve fé quando falhou mais de 10.000 vezes até criar a lâmpada elétrica. Ford acreditou na viabilidade de produzir veículos para as massas, quando todos os especialistas diziam que era impossível. Napoleon Hill nos ensina que a fé é gerada a partir da repetição consciente de pensamentos positivos e construtivos, que acabam sendo aceitos pelo subconsciente como verdade absoluta. E é a partir dessa crença que as ações se alinham, a persistência se fortalece e as circunstâncias se moldam. Como aplicar isso na sua vida hoje? Comece por dominar a autossugestão. Alimente diariamente sua mente com afirmações positivas relacionadas aos seus objetivos mais importantes. Substitua, de maneira consciente e disciplinada, todo pensamento de dúvida ou medo por declarações de certeza e sucesso. Exemplo prático. Se deseja prosperar financeiramente, repita diariamente: minha mente está programada para o sucesso e para a riqueza. Todas as ações que tomo me aproximam da minha realização financeira. Faça isso com regularidade e perceberá que sua autoconfiança crescerá. Sua clareza mental se ampliará e oportunidades começarão a surgir onde antes via apenas limitações. Agora reflita. Quais crenças você tem cultivado na sua mente? São crenças de poder ou de limitação? Napoleon Hill não apenas identificou a fé como o alicerce das realizações.
Ele foi além, revelando que a fé é o combustível essencial do desejo ardente. Aquele impulso interior, inextinguível que leva homens e mulheres a romperem limites, a desafiarem estatísticas e a conquistarem o aparentemente impossível. Hill afirmava que o desejo é a semente de toda conquista, mas alertava: sem fé, o desejo morre antes de florescer. A fé, nesse contexto, não é um simples estado emocional, mas um catalisador que transforma o desejo em uma obsessão positiva, movendo a pessoa à ação persistente, inabalável. Imagine uma locomotiva poderosa, repleta de potencial, mas parada. O desejo é essa máquina, cheia de engrenagens e direção definida. Porém, sem combustível, ela não sai do lugar. O combustível que a coloca em movimento, que aquece suas turbinas e mantém sua trajetória, é a fé. Essa é a razão pela qual tantos sonhos se perdem no meio do caminho. Faltou fé suficiente para alimentar o desejo quando os desafios surgiram. Faltou aquela convicção interna, firme, que transforma cada não em aprendizado e cada queda em impulso para levantar ainda mais forte. Para Napoleon Hill, a fórmula é clara: desejo, fé, ação persistente, realização inevitável. Como aplicar isso na prática? Primeiro, cultive a clareza absoluta sobre o que você quer. Não basta um desejo vago. Ele precisa ser específico, emocionalmente envolvente e, acima de tudo, transformado numa imagem vívida que você mentaliza diariamente. Em seguida, injete fé nesse desejo, reforçando através da repetição constante a certeza íntima de que ele se realizará. Hill nos lembra que o subconsciente age a partir das emoções dominantes, não das intenções frágeis. Por isso, é preciso impregnar o desejo com a emoção poderosa da fé. Por exemplo, se deseja criar um negócio de sucesso, não basta sonhar com lucros. É necessário visualizar com intensidade e regularidade cada aspecto do seu empreendimento, as soluções que oferece, os clientes satisfeitos, os resultados que impacta no mundo. E ao fazer isso, sentir como se tudo isso já fosse real. A fé é a ponte entre essa imagem mental e sua materialização. Sem ela, o desejo se torna apenas um devaneio. Com ela, transforma-se numa profecia autorrealizável. E Hill nos dá uma orientação prática e contundente. Não espere que o mundo acredite no seu sonho antes de você. Sua fé deve preceder o reconhecimento externo. Como ele mesmo observou, os que esperam aprovação e garantias antes de agir são sempre superados por aqueles que decidem agir movidos pela fé na própria visão. Agora, olhe para sua vida. Reflita. Em que áreas você permitiu que seu desejo esmorecesse por falta de fé? E como seria sua trajetória se passasse a alimentar sua visão com a confiança inabalável de que é possível, inevitável e necessário que ela se concretize? Napoleon Hill fez uma descoberta poderosa. A fé não é um dom místico concedido a poucos. É uma competência mental que pode ser criada, fortalecida e transformada numa crença inabalável. Este é um dos maiores legados de sua filosofia: mostrar que qualquer pessoa, com disciplina e intenção, pode desenvolver a fé necessária para alcançar qualquer objetivo. Mas como transformar a fé em uma crença tão firme que nada, absolutamente nada, seja capaz de derrubá-la? A resposta está na repetição consciente e emocional de pensamentos construtivos associada à ação persistente. Hill ensinava que a mente humana é plástica, molda-se pelos pensamentos dominantes que nela são impressos, especialmente quando estes são carregados de emoção intensa. Assim, a crença nasce e se fortalece pela força do hábito, o hábito de pensar e sentir como se aquilo que você deseja já fosse uma realidade. Por exemplo, se deseja construir uma carreira de sucesso, não basta estudar, trabalhar ou se conectar com pessoas certas. É imprescindível, antes de tudo, acreditar com convicção que você é capaz, que merece e que inevitavelmente atingirá esse sucesso. E esse tipo de crença não surge ao acaso. Ela precisa ser cultivada, protegida, reforçada,
como uma chama que você se recusa a deixar apagar. Hill propõe um exercício prático e profundo, a autossugestão. Consiste em repetir diariamente afirmações positivas e específicas que descrevam aquilo que você quer ser, ter ou realizar. Não de forma mecânica, mas com emoção e imaginação, como se cada palavra fosse um tijolo na construção da sua nova realidade. Por exemplo, eu sou um líder confiante, criativo e resiliente. Cada dia que passa, minha influência cresce, minha competência se amplia e meus resultados se multiplicam. Essas declarações, quando repetidas de forma disciplinada e vívida, começam a ser aceitas pelo subconsciente como verdades absolutas. E uma vez aceitas, passam a moldar não apenas suas ações, mas também suas percepções, oportunidades e decisões. Hill enfatizava: o subconsciente não distingue entre o que é verdadeiro e o que é imaginado repetidamente. Por isso, muitos fracassam não por falta de capacidade, mas por manterem o hábito inconsciente de reforçar crenças limitantes, como não sou bom o bastante, não vai dar certo, não tenho sorte. Ao perceber esse mecanismo, você ganha um poder extraordinário, o de escolher conscientemente quais crenças deseja instalar em sua mente. E mais, Hill ensina que a crença inabalável só se completa com a ação. Não basta pensar ou sentir, é preciso agir de forma congruente com essa crença. Cada ação, por menor que seja, fortalece a convicção e evidencia ao subconsciente que aquilo é real. Assim, quando você decide empreender, mesmo diante do medo, e dá o primeiro passo, sua crença se fortalece. Quando enfrenta um desafio, mas escolhe manter a confiança, sua crença se solidifica. Quando persiste diante das dificuldades, sua crença se transforma, inevitavelmente, numa força inabalável. Agora reflita. Quais crenças você tem repetido para si mesmo, consciente ou inconscientemente? Elas o aproximam ou o afastam dos seus objetivos? A verdadeira liberdade está em perceber que você pode, a qualquer momento, escolher novos pensamentos, novas crenças, e assim construir um destino completamente diferente. Napoleon Hill foi além dos limites tradicionais da psicologia de sua época. Ele afirmou com convicção que a fé é mais do que uma atitude mental poderosa. É o elo direto que conecta o ser humano às forças invisíveis, mas absolutamente reais, que regem o universo. Em Pense e Enriqueça, Hill escreveu: a fé é a substância química que, quando misturada ao pensamento, proporciona comunicação direta entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. O que ele queria dizer com isso? Que a mente humana, quando imbuída de fé, deixa de operar apenas no plano lógico e racional e passa a acessar uma dimensão superior, onde as ideias, inspirações e soluções emergem como que de uma fonte inesgotável. É nesse ponto que muitos encontram dificuldade. Pensar que a fé é uma crença cega, um salto irracional. Mas, para Hill, fé é disciplina mental, emoção direcionada e ação coerente. E quando esses elementos se alinham, a pessoa começa a perceber coincidências, sincronicidades, acasos favoráveis que a impulsionam para a realização dos seus desejos. A ciência moderna já reconhece que o pensamento influencia o comportamento e, portanto, altera o ambiente. Mas Napoleon Hill foi além. Ele defendia que pensamentos, quando impregnados de fé, emitem vibrações tão poderosas que agem como um ímã, atraindo pessoas, recursos e circunstâncias que cooperam com a realização do objetivo. Por isso, ele insistia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Não apenas porque você trabalhará com mais afinco, mas porque, ao acreditar, você se conecta com essa inteligência superior que age nos bastidores da vida, organizando o que, para o olhar comum, parece impossível. Como aplicar isso na prática? Primeiro, pare de subestimar as ideias que surgem intuitivamente quando você está em estado de profunda fé. Napoleon Hill acreditava que a fé abre os canais da mente para captar instruções, orientações e oportunidades que, de outro modo, passariam despercebidas. Segundo,
Aprenda a confiar nesse processo invisível. Quando estiver nutrido de desejo ardente e fé inabalável, e ao mesmo tempo agir com determinação, perceberá que forças além da sua compreensão começarão a operar a seu favor. Hill sempre foi categórico. Não é necessário entender como o universo irá conspirar, apenas confiar que ele o fará, desde que sua fé seja verdadeira, sua ação seja contínua e sua intenção definida. Um exemplo notável. Ele próprio, ao longo de mais de 20 anos de pesquisa, enfrentou pobreza, críticas e fracassos. Mas mesmo sem ver o resultado imediato, manteve sua fé na missão que Carnegie lhe inspirou: reunir e organizar a filosofia do sucesso. E quando finalmente publicou sua obra, ela transformou milhões de vidas e se perpetuou como um dos maiores legados da humanidade. Hill viveu o que ensinou: agir com confiança inabalável, como se o resultado já estivesse garantido, mesmo que os sinais ainda não fossem visíveis. Isso é fé em estado puro. Agora olhe para a sua vida. Você tem confiado que existe uma força maior operando em seu favor, ou tem permitido que o medo paralise seus movimentos? Tem alimentado pensamentos que criam ou que bloqueiam essa conexão com as forças invisíveis? Napoleon Hill deixou claro em suas obras: o medo é o mais poderoso inimigo do sucesso humano, e a fé é seu único e verdadeiro antídoto. Segundo Hill, o medo é uma criação mental alimentada por pensamentos negativos, especulações sobre o futuro e uma visão limitada das possibilidades. Ele paralisa, corrói a autoconfiança, reduz a iniciativa e, acima de tudo, bloqueia a capacidade de perceber e aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Em contraste, a fé, quando cultivada conscientemente, neutraliza o medo em sua raiz. Ela substitui a dúvida pela certeza, a paralisia pela ação, o pessimismo pela visão construtiva e expansiva da vida. Hill identificou 6 medos básicos que dominam e sabotam a maioria das pessoas. 1. O medo da pobreza. 2. O medo da crítica. 3. O medo da doença. 4. O medo de perder o amor de alguém. 5. O medo da velhice. 6. O medo da morte. Esses medos, alimentados de forma inconsciente e repetida, criam um estado de espírito negativo e autolimitante. Mas Hill ensinava: nenhum desses medos pode resistir ao poder de uma fé firme, cultivada através da repetição consciente de pensamentos positivos. A pergunta essencial que Hill propõe é: você alimenta sua mente com pensamentos de medo ou de fé? O medo e a fé não podem coexistir no mesmo espaço mental. Onde a fé é dominante, o medo é dissipado, como as trevas diante da luz. Por isso, Hill insistia tanto na importância da autossugestão. Ao repetir diariamente afirmações de força, sucesso e confiança, você fortalece a fé e, automaticamente, reduz o poder do medo sobre sua vida. Exemplo prático: se você teme fracassar em um novo empreendimento, substitua imediatamente esse pensamento com afirmações como: tenho todas as capacidades necessárias para ter sucesso. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento. O sucesso é inevitável para quem persiste. Ao fazer isso, você começa a transformar um padrão mental de limitação em um de expansão. Hill também ensinou que o medo só possui força quando permanece oculto. Quando você o expõe à luz da razão e da consciência, ele perde seu poder. Por isso, outro exercício prático essencial: identifique os medos que estão dominando sua vida neste momento. Escreva-os, olhe para eles e, um a um, substitua-os por afirmações de fé. Por exemplo, medo. Tenho medo de não ser capaz. Afirmação de fé: eu sou capaz, estou preparado e estou sempre aprendendo. Minha capacidade cresce a cada desafio superado. A fé, nesse contexto, se torna uma ferramenta prática, concreta, utilizável diariamente. Ela não é um conceito abstrato, mas um recurso vital, um escudo contra o pessimismo, uma armadura contra a dúvida. Napoleon Hill sempre reforçava: o medo paralisa, mas a fé impulsiona.
O medo justifica a inércia, mas a fé inspira a ação. O medo foca no problema, a fé na solução. E aqui está uma chave poderosa. Hill afirmava que todas as grandes realizações foram feitas por pessoas que sentiram medo, mas decidiram agir com fé. O sucesso não é ausência de medo, mas presença de fé dominante. Agora olhe para a sua trajetória. Em quais áreas da sua vida você permitiu que o medo bloqueasse sua ação? E se, a partir de agora, você escolhesse conscientemente alimentar a fé e agir apesar do medo? Napoleon Hill foi enfático. Não existe realização sem ação, e não existe ação sustentada sem fé. A fé é o motor silencioso e incansável que alimenta a persistência, especialmente nos momentos em que os resultados ainda não são visíveis. Hill observou em sua pesquisa, com mais de 25.000 casos de fracasso e 500 casos de sucesso, que o elemento diferencial não era a inteligência, nem os recursos, nem a sorte, mas a capacidade de agir de forma persistente, mesmo diante das dificuldades mais severas. Mas de onde vem essa persistência? Ela nasce de uma fé inabalável na visão que se deseja concretizar. O homem ou a mulher que age uma vez, falha e desiste, nunca realiza nada de grande valor. Por outro lado, aquele que age, falha, aprende, ajusta e continua. Esse é o que alcança o triunfo. E o que sustenta essa sequência de ações? A fé. Hill foi categórico ao afirmar: a persistência é ao caráter humano o que o carvão é ao aço. E a fé é o calor que mantém esse carvão ardendo. Quando você age movido pela fé, cada obstáculo é interpretado não como um sinal de derrota, mas como um teste, um ajuste de rota, uma oportunidade de fortalecimento. A pessoa que possui fé verdadeira não precisa de garantias externas. Ela segue, ainda que o mundo inteiro duvide, porque carrega dentro de si uma convicção que não negocia. Como aplicar isso na prática? Primeiro, pare de esperar que as condições sejam ideais. Hill ensinou que os que esperam o momento certo raramente começam. O momento certo é criado pela ação, não pela espera. A fé fornece essa energia inicial, que impulsiona o primeiro passo e, mais importante, sustenta os 1000 passos seguintes. Segundo, desenvolva um compromisso inegociável com o seu objetivo. Napoleon Hill sempre ensinou que a ação persistente deve ser orientada por um propósito definido, um desejo ardente que se transforma numa missão pessoal. E quando esse propósito é sustentado pela fé, a persistência se torna natural, inevitável, até mesmo prazerosa, porque a pessoa sente, em cada movimento, que está se aproximando do seu destino. Hill dá o exemplo clássico de Thomas Edison. Milhares de tentativas falhas não o abalaram, porque sua fé era maior do que os resultados imediatos. Ele não precisava ver a lâmpada funcionando para continuar tentando. Ele acreditava com todas as forças que um dia ela funcionaria. E assim foi. Na sua vida, reflita: você tem agido apenas quando as circunstâncias são favoráveis ou tem cultivado a disciplina de agir consistentemente, mesmo quando os resultados ainda não aparecem? A fé verdadeira não depende de evidências externas. Ela cria as evidências pela força da ação persistente. E aqui vai um exercício prático. Escreva, agora mesmo, uma ação concreta que você pode realizar hoje para se aproximar do seu objetivo mais importante. Não espere motivação nem confirmação. Apenas faça. E ao fazer, observe como sua confiança cresce, sua clareza se amplia e sua energia se renova. Hill sempre reforçava: a fé que não se traduz em ação é uma fé morta. Portanto, a cada dia, escolha demonstrar sua fé pelo movimento, pela decisão, pelo esforço renovado. Napoleon Hill identificou um dos princípios mais revolucionários do sucesso: o poder do mastermind, uma aliança de mentes harmonizadas, reunidas para alcançar um propósito definido. E, segundo ele, a fé é o elemento que potencializa essa aliança, elevando sua eficácia a níveis extraordinários. Hill afirmava: nenhum ser humano pode ter um grande poder sem ter acesso ao mastermind. E aqui está um dos maiores segredos.
Quando duas ou mais pessoas se unem com um propósito comum e, mais importante, compartilham uma fé inabalável nesse objetivo, forma-se uma força invisível, um terceiro poder, superior à soma das capacidades individuais. Esse fenômeno ocorre porque a fé é contagiosa. A presença de um grupo que acredita, que compartilha valores, que reforça mutuamente suas convicções, fortalece a determinação de cada indivíduo, impulsiona a ação coletiva e acelera o progresso rumo à meta. Observe as grandes realizações da história. Nenhuma foi fruto de um esforço isolado. Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone, todos eles cercaram-se de mentes brilhantes que compartilhavam uma visão e uma fé comum. E foi a partir dessa união que suas empresas, invenções e legados se multiplicaram. Napoleon Hill experimentou isso pessoalmente. Ao longo de sua trajetória, formou alianças estratégicas com líderes, empresários e pensadores que o ajudaram a consolidar sua filosofia. Ele compreendeu que, sozinho, poderia ir até certo ponto, mas que, ao se conectar com outras mentes inspiradas e focadas, alcançaria resultados exponenciais. Como aplicar esse princípio em sua vida? Em primeiro lugar, reconheça que sua trajetória não precisa, e não deve, ser solitária. Procure pessoas que compartilhem dos seus valores, da sua visão e, sobretudo, da sua fé no que é possível realizar. Crie ou integre grupos de apoio, mentorias, parcerias. Estabeleça encontros regulares para discutir estratégias, compartilhar aprendizados, superar desafios. Mas, atenção! A harmonia e a fé mútua são indispensáveis. Um mastermind só funciona quando todos os envolvidos confiam uns nos outros, acreditam no propósito comum e se comprometem com a vitória do grupo. Em segundo lugar, esteja atento ao tipo de energia que você está permitindo em sua rede de relacionamentos. Hill alertava: evite os derrotistas, os pessimistas e os que constantemente criticam. Essas pessoas, muitas vezes inconscientemente, sabotam sua fé e drenam sua energia. O verdadeiro mastermind é um ambiente onde sua fé é nutrida, ampliada, reforçada, onde nos momentos de dúvida você encontra apoio, onde, nas vitórias, você encontra celebração e, sobretudo, onde a crença no sucesso coletivo supera qualquer obstáculo individual. Agora reflita: quem hoje compõe sua rede de influência? Essas pessoas alimentam ou enfraquecem sua fé? Você está inserido em ambientes que estimulam o seu crescimento ou que o mantêm preso à estagnação? Lembre-se, a fé é poderosa sozinha, mas é praticamente invencível quando multiplicada pelo poder de um grupo harmonioso e focado. Napoleon Hill encerra sua lição sobre o Mastermind com uma provocação que deixo para você. Se deseja ir rápido, vá sozinho. Se deseja ir longe, vá acompanhado, mas escolha bem sua companhia. Agora que você percorreu com profundidade os 7 pilares do segredo de Napoleon Hill sobre a fé, chegou o momento de consolidar este aprendizado e transformá-lo em uma força prática e cotidiana. Relembramos que a fé é o alicerce invisível das realizações, sem o qual nenhum sonho se sustenta. Ela é o combustível do desejo ardente, que impulsiona a ação mesmo diante de obstáculos. Transforma-se em crença inabalável, por meio da repetição consciente de pensamentos positivos. Conecta a mente humana às forças invisíveis do universo, permitindo que o impossível se torne inevitável. Neutraliza o medo, eliminando a dúvida e fortalecendo a ação. Impulsiona a ação persistente, necessária para transformar sonhos em resultados concretos. Multiplica-se através do Mastermind, criando uma força coletiva que acelera o sucesso. Napoleon Hill dedicou sua vida a provar que a fé não é um privilégio de poucos iluminados, mas uma ferramenta acessível a todos que desejam assumir o controle de seu destino. Ele demonstrou, com exemplos práticos e sua própria trajetória, que quem cultiva a fé, age com propósito e persiste com disciplina, inevitavelmente alcança a realização. Agora, a escolha está diante de você. Permanecer na zona confortável da dúvida e do medo, ou assumir o protagonismo,
cultivando uma fé que transforma cada pensamento, cada ação e, finalmente, toda a sua vida. A partir deste momento, comprometa-se a praticar os princípios que aqui aprendeu. Fortaleça diariamente sua fé através da autossugestão. Substitua conscientemente pensamentos limitantes por afirmações de poder. Haja com persistência, mesmo quando não enxergar os resultados imediatos. Busque e valorize ambientes e relacionamentos que reforcem sua crença e visão. Como Hill afirmou, tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E agora você sabe que a chave dessa conquista é a fé, sua nova força interior, sua aliada incondicional, sua ponte para tudo aquilo que deseja ser, ter e realizar. Então, olhe para frente com confiança, caminhe com determinação. Acredite, mesmo quando ninguém mais acreditar, porque, como Hill provou, não é o mundo que primeiro precisa acreditar no seu sonho, é você. A sua nova história começa agora. Se este conteúdo inspirou você, se as ideias poderosas de Napoleon Hill trouxeram clareza, motivação e direção à sua vida, então não deixe esse aprendizado parar por aqui. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo com ensinamentos transformadores baseados na filosofia de Hill e de outros grandes pensadores do desenvolvimento pessoal. Curta este vídeo se ele fez sentido para você, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e comente abaixo. Qual foi o insight mais poderoso que você teve hoje? Sua interação é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos profundos, inspiradores e práticos, que ajudam você e milhares de outras pessoas a conquistar uma vida de propósito, realização e sucesso. E prepare-se! Nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais segredos, técnicas e filosofias para que você se torne, como Napoleon Hill ensinou, o mestre do seu destino e o comandante da sua alma. Até lá! Siga firme, com fé, propósito e ação.